Olá, queridos amigos, vamos aí para mais uma palavra de Jesus na cruz, né? Hoje vamos analisar e estudar aí com calma a segunda palavra de Jesus na cruz. A segunda palavra de Jesus na cruz se encontra, meus queridos, no livro de Lucas, capítulo 23, verso 43. Tá bom? Lucas 23, verso 43, e eu leio da seguinte forma. Então lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se você lembra da primeira palavra de Jesus, vimos ali um Jesus perdoando. E hoje nós vamos ver Jesus prometendo. Amém? E hoje nós vamos meditar nesta segunda palavra de Jesus na cruz. E talvez, penso eu, que ela seja a mais conhecida, né, de todas, por causa do ladrão arrependido, ou do bom ladrão, né? É uma palavra cheia de fé, de esperança, de amor, de compaixão, de salvação e de vida eterna, né? E também é uma palavra que, que ressalta bastante detalhes, né, sobre a pessoa maravilhosa de Jesus, né? Então, como eu disse, volto a dizer, na primeira palavra de Jesus, nós vemos Jesus perdoando. E hoje nós estamos a estudar e vamos perceber aqui um Jesus prometendo, né? Veja bem, antes de entrarmos aqui no contexto imediato desta frase, né, preciso te dizer alguma coisa, né? Algumas coisas, na verdade, né? O seguinte, primeiro, é que a Bíblia não menciona os nomes do ladrão, dos dois ladrões, do que estava à direita e nem à esquerda de Jesus Cristo, né? Porém, a tradição cristã, ela dá nome aos dois ladrões, né? O ladrão arrependido, aquele que buscou e encontrou a salvação na última oportunidade de sua vida, se chama Dimas, ok? E aquele ladrão que desperdiçou a chance, a única e a última chance de sua vida, né? O nome dele é Gistas. Novamente digo, segundo a tradição cristã, né? Mas o que é mais importante disso tudo, né, é o coração dos dois ladrões naquele momento, né? Um coração estava realmente arrependido de tudo aquilo que tinha feito e ansiava buscar uma oportunidade em sua vida, né? É a famosa frase, morreu para o pecado, né? Já o outro ladrão, ele morreu no pecado. Sentiu a diferença? Um morreu para o pecado, o outro morreu no pecado. E Jesus morreu por todos os pecadores. Amém? Então, mesmo quando ele estava a sangrar, a ficar fraco, mesmo ele a se sentir humilhado diante de tudo aquilo que estava acontecendo, Jesus continuava salvando, né? E
O diálogo ele partiu do desespero para a esperança, né? Na cruz estavam ali dois homens condenados à pior morte de seus dias, a cruz, né? Dois destinos completamente diferentes, né? Não por causa da cruz, imediatamente, mas sim por causa da resposta de Cristo na cruz. Gestas, segundo a tradição cristã, zombava de Jesus na cruz. E Jesus nada pôde fazer por ele. Já o outro reconheceu três importantes coisas que eu gostaria que você refletisse comigo aqui neste devocional, né? Então abra sua Bíblia, Lucas 23, já estou com a minha aberta aqui, pronto. Vamos ver o que o bom ladrão, né, reconheceu enquanto ele ainda estava em vida, enquanto ele ainda estava na cruz, né? Primeiramente, a sua culpa, nós, na verdade, com justiça. Verso 41 de Lucas 23. Ou seja, ele assumiu que a culpa dele e do outro ladrão estar na cruz era pela liberdade que eles escolheram de, enfim, viver naquela vida de dificuldade, né? De ter de roubar outras pessoas para poder se manter, né? Então ele reconheceu que aquele caminho não era o mais digno de alguém se dirigir, né? E ter sucesso na vida, né? Então ele menciona, nós, na verdade, com justiça, ele reconhece que aquilo que ele estava sofrendo era assim, com justiça, né? A segunda coisa que o bom ladrão reconhece é a inocência de Jesus, a inocência pura de Jesus. Verso 41 ainda diz, ele nenhum mal fez, ou seja, ele reconheceu a natureza de Cristo Jesus, né? E a terceira coisa que o bom ladrão reconheceu é a soberania de Jesus Cristo. Ou seja, verso 42. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pediu para Jesus Cristo se lembrar dele quando ele fosse para o reino, quando Jesus fosse para o reino, né? Mas aqui vai um detalhe muito importante, muito importante. E eu vou dizer esse detalhe agora. No grego antigo, não existiam aí pontuações. Eram palavras corridas, né? Não existia ponto e vírgula, ou ponto final, travessão, nada disso. Eram palavras corridas, né? A pontuação só foi aparecer pelos copistas, né? E depois, mais tarde, pelos maçoretas, no segundo, terceiro século depois de Cristo, né? E aí então é que eles acrescentaram estas pontuações às palavras bíblicas, né? E algumas dessas pontuações elas foram colocadas de maneira equivocadas, né? E uma dessas palavras, um desses versos que foi colocado de maneira equivocada se encontra em Lucas 23, verso 43.
né? Se lêssemos da seguinte forma, como vou ler aqui para vocês, né? Olha só. Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Isso teria sérias implicações no ministério de Jesus Cristo, né? Por quê? Porque pelo seguinte, pelo menos duas razões, né? Jesus, ele só ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu na sexta, 3 horas da tarde. Ele ficou pendurado na cruz desde as 9 da manhã. Às 3 da tarde já tinha morrido. E ele só foi ressuscitar no domingo pela manhã. Então, quer dizer, a palavra que o bom ladrão proferiu a Jesus, né? E como resposta, né, à promessa de Jesus, né? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, ela teria sido uma falácia, correto? Segunda razão do porquê desta vírgula não estar no lugar certo, né? Jesus, depois que ele ressuscita, ele se apresenta para algumas pessoas, né? Em João 20, verso 17, lá diz assim, ainda não subi ao Pai. Ou seja, ninguém podia tocar em Jesus, porque Jesus, humano, não sabia se o sacrifício dele havia sido aceito. Então ele precisava comparecer ao Pai para então ter a certeza de que seu sacrifício foi aceito. Repito, Jesus humano, ok? Então, a forma mais hebraísta de se ler esta palavra, de se ler este verso, é o seguinte: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então, a vírgula se apresenta logo após a palavra hoje. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Por quê, meus queridos? Porque a promessa, eu te digo hoje, vírgula, ou seja, a promessa está sendo dada hoje, naquele presente momento em que Jesus estava na cruz, o mau ladrão, aquele que rejeitou a salvação, também estava na cruz, e o bom ladrão também estava na cruz. Então a promessa divina foi dada naquele tempo, naquela circunstância. Olha, você vai estar comigo no paraíso. Jesus não deu o dia, Jesus não deu a data, Jesus não deu a hora, Jesus não mencionou nada. Apenas disse, você estará comigo no paraíso. Amém? Então, embora o bom ladrão morreu para o pecado, né? O bom ladrão morreu liberto para o céu. Entende? Então ele morreu liberto para o céu, né? E mesmo neste dia de dor e agonia, Jesus garantiu a vida eterna do bom ladrão, né? E um apelo muito significativo para nós hoje é o seguinte: o que esta promessa significa para mim e para você hoje? Bem, muito simples, né? Primeiro, Jesus salva a minha vida e a sua vida
no pior momento de nossas vidas. Quando você está realmente abandonado por todo mundo, né? Você é abandonado, quem sabe, pelos pais, pela mãe, enfim, pela namorada, enfim, quando você se sente abandonado, quando você está no pior momento de sua vida. Talvez descobrir um câncer, né? Talvez desempregado, né? Crises familiares, crises no casamento. No pior momento de sua vida, Deus, Jesus, pode tocar a sua vida e salvar a tua vida, né? Veja que o bom ladrão, segundo a tradição, por nome de Dimas, ele não tinha nada para oferecer, nada. Ele não podia entregar folheto, ele não podia pregar, Dimas não podia cantar, Dimas não podia pregar, cantar, enfim, não podia nada. Ele estava preso numa cruz, ele estava pregado numa cruz. E talvez eu esteja falando para alguém que esteja na mesma circunstância, pregado por alguma circunstância momentânea, né? Talvez esteja aí na cama de um hospital, né? Pregado, entre aspas, né? Pregado aí numa cama de hospital, né? Num leito, não podendo ter forças para caminhar, para entregar folhetos, para, enfim, né? Falar de Jesus, aproveitando de sua vida, de sua saúde, enfim, né? Então, você está num momento difícil, né? Talvez numa crise familiar, numa crise financeira, numa crise de desemprego, numa crise conjugal, enfim, né? E você se vê preso por alguma circunstância, né? Mas veja que essa prisão circunstancial que o bom ladrão estava não foi impedimento algum para que Jesus pudesse salvar ele, ok? E a sua prisão circunstancial, né, também não é motivo para que Jesus não chegue na sua vida e transforme a sua vida, né? Jesus pode muito bem transformar a sua vida. Sua vida está de cabeça para baixo? Eu sei disso. Ou melhor, Deus sabe disso. E Ele anseia arrumar a sua vida, colocar as coisas em ordem na sua vida, né? Segunda coisa, Jesus responde a quem pede com sinceridade. Olha só, sinceridade, honestidade de coração, não só intelectual, mas sim honestidade de coração. Olha só, lembra-te de mim, foi o pedido do ladrão na cruz, do bom ladrão, lembra-te de mim. Ou seja, é a oração mais curta da Bíblia e também, consequentemente, a oração mais poderosa daquele dia. E ela está ao teu alcance. Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Você pode fazer ela hoje, enquanto está me ouvindo, enquanto está a me ver. O céu responde à oração humilde feita com fé. Amém? E sim, Jesus garante a salvação antes mesmo de mudar a circunstância em que estamos a viver.
Vou repetir. Jesus garante a nossa salvação, a minha salvação, a tua salvação, antes mesmo de mudar a circunstância em que estamos. O bom ladrão na cruz morreu, mas ele morreu salvo. E Jesus quer fazer o mesmo por você. Você pode, quem sabe, até morrer. Quem sabe eu esteja falando para alguém que esteja com câncer terminal, né? Desenganado pelos médicos, né? E a família, né? Estão todos a chorar, né? Estão todos a se despedir. Mas olha, você, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, você está salva. Mediante a luz que você recebeu, mediante a luz que o bom ladrão recebeu na cruz, ele e você estão salvos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Não precisa temer, não precisa ter medo, não precisa se desesperar. Eu sei que é difícil, por vezes ficamos a lamentar, ficamos a chorar, o porquê que eu não descobri isso antes, o porquê que eu não fiz o tratamento que devia fazer, enfim, ficamos a perguntar, ficamos a imaginar mil e uma coisas, mas quero te dizer uma coisa, acalme seu coração, tenha fé, tá bom? Tenha fé, tenha esperança na vida eterna. Eu sei que você crê, mas tenha mais esperança, mais fé. Peça que ore a Deus. Aproveite esses momentos que você ainda tem para colocar a sua vida nas mãos de Deus, né? Deus ainda te dá a oportunidade de você colocar a sua vida nas mãos de Deus. Não tem coisa melhor do que colocar nossa vida nas mãos de Deus, né? Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se não for nesta vida, ele fará na eternidade. Amém? Então, assim, Dimas é como eu falei, né? Assim como eu falei para você agora, Dimas, ele viveu isso. Ele não desceu da cruz, ele não disse nada, né? Não pregou, não cantou, enfim, não tinha nada para oferecer, né? Porém, ele aprendeu de Cristo, né? Sobre as oportunidades que temos, né? Ele aprendeu a não desperdiçar oportunidade, né? Ele continuou na cruz, ele continuou a sofrer, mas também ele continuou plenamente na salvação em Cristo Jesus. Ele morreu salvo. A carne dele apodreceu, mas o espírito, esse sim, Deus guardou, e quando ele voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, ele vai ressuscitar para ir ao lar da eterna felicidade, né? Olha só que pensamento que eu trago para você, né? Às vezes, Deus não tira o problema imediatamente. Não, eu vou tirar esse problema. Não. Mas Deus garante a tua eternidade, mesmo no meio da dor. Mesmo no meio da morte. Estou com câncer terminal. E agora? Jesus não pode, ele pode sim curar, né? Mas se mesmo assim a cura não vier, ele te garante a tua eternidade,
mesmo no meio, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Ele garante a tua eternidade, a minha eternidade. Isso é o que nos basta. Isso é o que nos basta. Amém? Olha só, no dia mais doloroso, no dia mais complicado de sua vida, né? No dia em que tudo parecia perdido, né? Mas veja, a salvação, ela não depende do momento, ela depende de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Amém? A salvação depende de uma pessoa, não de um momento. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. E ela está a salvação e Jesus Cristo está à sua disposição no dia de hoje. Basta simplesmente você ter honestidade, não só de intelecto, mas sim honestidade de coração para buscar a presença de Cristo Jesus, né? Ele pôde salvar Dimas no pior momento da vida do Dimas, né? Ele com certeza pode salvar você e a mim em nossos piores momentos. Talvez você esteja orando como Dimas. Senhor, lembra-te de mim. Jesus responde, eu te digo hoje, meu filho, minha filha, eu te recebo, eu te restauro, eu te salvo. Amém? É o que Jesus está a dizer a você e a mim, né? E olha, que esta palavra traga esperança, paz, alento e alegria da salvação em Cristo Jesus, né? Alegria ao seu coração, né? Que ela reacenda a fé que você já tem. Só que, por vezes, pensamos que a nossa fé ela não é o suficiente. Mas perceba que muitas vezes, quando não temos nada para oferecer, muitas vezes este é o ideal divino para que a graça alcance e transforme a sua vida. Quando sentimos que não podemos fazer nada, é exatamente isso que Deus quer de nós. Recipiente, um vaso para receber a sua graça, receber a salvação, receber a vida eterna, né? E que ela lembre você de que ninguém está longe demais para que a graça não a alcance. Amém? Não existe limites para a graça. Existe oportunidade. Existe um coração apto, um coração receptivo à vontade de Deus, um coração disposto, um coração entregue totalmente à graça divina. Amém? Se porventura esta mensagem abençoou tua vida, já se inscreva em nosso canal para continuar aí nesta série maravilhosa das 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Já deixa o like, já se inscreva, partilhe para continuar aí a acompanhar esta série e as outras séries que virão também. Amém? Vamos orar. Querido Pai, grato te somos, Senhor, pelo dom da vida e por esta segunda palavra de Jesus na cruz. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Vivos ou mortos, estaremos no paraíso com Jesus.
quando o Senhor voltar. Que o Senhor nos dê esta bendita esperança. Que o Senhor nos conceda a alegria desta bendita esperança, desta bendita palavra, para cada um de nós e para os nossos inscritos aqui do ministério. Em nome de Jesus, amém. Até a terceira palavra de Cristo. Deus te abençoe.